Olá, você está na websérie Segredos do Solo, um projeto AgroCP. Hoje nós vamos receber o professor Dr. Magno. Vem comigo. Hoje mais um episódio do Segredos do Solo. Nós estamos recebendo aqui hoje na cidade de Três Pontas o professor José Magno Queiroz Luz. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Esta websérie da AgroCP tem como objetivo desmistificar todos esses conceitos sobre organomineral. Eu quero falar aqui o professor José Magno Queiroz Luz. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado e doutorado em agronomia, com ênfase em hortaliças pela Universidade Federal de Lavras. É bolsista Produtividade em Pesquisa, CNPq, desde o ano 2000 e atual bolsista nível 1C. O professor é titular e diretor de avaliação institucional da Universidade Federal de Uberlândia, membro do Comitê de Assessoramento do CNPq na área agronomia e avaliador do INEP-MEC, instituições, cursos e Arco-Sul. Trabalha na área de fitotecnia com ênfase em olericultura, cultura de tecidos e plantas aromáticas medicinais, atuando principalmente nos seguintes temas: adubação, manejo e tratos culturais, micropropagação e hidroponia. Com a gente aqui, professor Magno, ou como ele mesmo disse, todos conhecem na academia, professor Maguinho, se me permite. Seja bem-vindo. Sim, claro. Obrigado. Professor, eu quero fazer uma introdução aqui nesse nosso bate-papo, iniciando com uma palavra, né, que nós estávamos discutindo aqui, a nossa produção preparou aqui. As olerícolas são espécies de plantas, né, que são conhecidas também como hortaliças, né, talvez mais popularmente conhecida, que abrangem as culturas folhosas, raízes, os bulbos, os tubérculos e alguns frutos, como o tomate, a abóbora, melão e a melancia. Professor, antes da gente iniciar aqui as nossas perguntas, o nosso bate-papo, eu queria ouvir um pouquinho, pelo conhecimento, né, a história, de onde vem esse termo, né, que a academia se debruça, né, nas pesquisas. Na verdade, a olericultura, né, o nome não remete bem a hortaliças, né, mas ela é uma das ciências que faz parte do grupo da horticultura, que é um grupo maior. O nome hortus, a horticultura vem do nome hortus, do latim. Hortus era, para os romanos, né, naquela época, o sinônimo de jardim, né? Hortus é jardins, né? E o que era o jardim para esse pessoal? Era todo o cultivo que eles faziam circunvizinhando a sede, a residência, né? Não só o que a gente entende hoje como jardim, propriamente dito, que é a parte frontal, e quintal, né? Que é a parte de trás, mas também as laterais. E o que eles plantavam em toda essa área aqui ao redor, né, das residências, vamos dizer assim, daquela época? Plantas para ornamentação, as plantas ornamentais, frutíferas, árvores frutíferas, plantas medicinais, que naquela época realmente o único, vamos dizer assim, a única possibilidade de um remédio, entre aspas, eram as plantas, né? E também as hortaliças, né? Então, aí você vê que a horticultura tem 4 grandes grupos, né? As plantas ornamentais, as fruteiras, as medicinais e as hortaliças. E o nome Oleres, inicialmente, ele remete às brássicas, que são muito comuns a gente consumir: couve-flor, repolho, brócolis, couve chinesa. Está aí no nosso dia a dia. Exatamente. Isso, né? E depois, ao longo do tempo, foi se separando plantas que tinham alguma similaridade, algo próximo às brássicas, e depois viraram todas as Oleres, as oleráceas. Então, a história, uma das teorias mais bem aceitas é essa, né? Então, o nome olericultura são as hortaliças, ele está num grande grupo que é a horticultura. Inclusive, é muito comum no nosso meio da agronomia a divisão nas empresas, né, de diferentes segmentos, usar o termo HF, né, que remete
as hortaliças, as fruteiras, a horticultura como um todo, mas mais fortemente nas hortaliças, fruteiras e plantas ornamentais, floricultura hoje é muito forte também. As medicinais ainda é um segmento em expansão, mas não tão ainda uma divisão tão clara ainda de uma produção em larga escala, né? Trazendo aí para a nossa realidade, né, no dia a dia, né, o senhor disse aí um HF, né, um hortifruti, né, isso aí certamente as pessoas encontram aí nas cidades, né, de uma maneira geral. Professor, o senhor que é um grande pesquisador, né, na área das hortaliças, né, para estarmos aí num termos mais popular, e pesquisador aí de reconhecimento nacional, quais são os benefícios que o senhor entende que o uso dos fertilizantes organominerais podem trazer para esse setor, para este segmento, que aí tão necessário e que faz tanta diferença para a alimentação das pessoas no dia a dia? Primeiro, o fertilizante organomineral por si só ele já traz algo que tem um apelo muito interessante. Ele é a união da parte orgânica, que geralmente é um resíduo, que teria um destino, uma destinação menos nobre. E ele é então adicionado à parte mineral, por isso que é organomineral. Só por isso o fertilizante organomineral já é uma coisa interessante. Nas hortaliças, para nós isso já é um ponto muito claro que há um uso muito grande de fertilizantes em hortaliças. E tem algumas explicações. As hortaliças, elas exportam muito nutriente, você produz muito por área, né? Vamos dizer assim, toneladas e toneladas por hectare de batata, tomate. E isso, obviamente, demanda nutrientes. Então, tem que ter a fonte desses nutrientes. Segundo, as hortaliças têm ciclo muito rápido, né? Em média, 3, 6 meses no máximo. São culturas que são cultivadas o ano todo, o ano né? todo, cultivo intensivo. Essa é a palavra. Ininterruptos, né? Vamos Exatamente. dizer. E aí, isso tudo tem uma demanda muito grande de fertilizantes. O sistema radicular das hortaliças, em geral, ele é pequeno. Vamos usar uma palavra que faça todo mundo entender. Isso, naturalmente, você tem que colocar o adubo mais próximo à raiz, que ela não vai muito buscar. Isso tudo em conjunto vai criando uma realidade que são adubações com níveis altos de fertilizantes. E o organomineral se encaixa tranquilamente nesse contexto, porque ele tem a parte mineral, né? Então, a parte de fornecimento dos nutrientes continua como os tradicionais fertilizantes minerais. E ele traz ainda a parte orgânica, que traz sim alguns benefícios, até mesmo na liberação dessa parte mineral, uma liberação um pouco mais lenta. E isso, nesse conjunto, não tenho dúvida que há um potencial muito grande do uso dos organominerais em hortaliças, podendo chegar, quem sabe, aí alguns estudos até apontam até alguma coisa de redução, mas eu nem queria, vamos dizer assim, a gente nem entrar muito nessa questão, mas potencialmente alguns trabalhos mostram essa possibilidade. Mas independente disso, você vai estar colocando um pouco de matéria orgânica, melhorando a eficiência da liberação da parte mineral. Então, não vejo nenhum tipo de... Só vejo benefícios no potencial uso, e já se usa alguma coisa, de organominerais em hortaliças. Professor, dentro aí dos estudos, né, já desenvolvidos, há quanto tempo o senhor conseguiria precisar, quanto tempo que o organomineral faz parte dessa cultura das hortaliças? Olha, ainda o uso, pelo conhecimento que eu tenho, é pequeno, em escala, né, em grande escala. O que nós temos feito é justamente pesquisas nos últimos anos, né, mostrando que é um fertilizante viável, que não há nada que impede dele ser aplicado em hortaliças. Hoje já tem no mercado fertilizantes peletizados, agora granulados, ou seja, eles podem entrar no contexto de aplicação em grandes quantidades, como atualmente ocorre com os fertilizantes minerais. Então, não há nenhum impedimento. Então, eu não sei precisar que quantidade é usada atualmente, acredito que ainda não é comparado aos minerais, claro. Mas, mas é um potencial muito grande. Eu acho que é uma questão de mais pesquisa, a gente já faz, né?
E isso não, é uma questão, eu acho que de um certo tempo, né? Para você ir mudando algumas tradições de mercado. Isso é natural em qualquer segmento. Uma mudança de cultura, né? Exato. E isso ocorre em qualquer desde a variedade. A variedade mais plantada hoje de batata, por exemplo, não era há 15, 20 anos atrás. E a atual já está perdendo espaço para outra. E isso é dinâmico. Tomate, todo mês, eu brinco assim que até toda semana surge um híbrido novo. E isso acontece nos defensivos, moléculas novas, mais eficientes. E isso acontece também nos fertilizantes. Tecnologias novas vão sendo trazidas junto aos tradicionais fertilizantes minerais. E uma delas é a composição com a parte orgânica. Perfeito. Todos sabem que os fertilizantes cumprem um papel fundamental na agricultura. Sem eles, o agronegócio não alcançaria a produtividade necessária para atender uma demanda cada vez maior. O que nem todo mundo sabe é que existem vários tipos de fertilizantes e que a escolha pelo tipo correto possibilita ganhos econômicos, ambientais e sociais. Nessa linha, professor, em suas pesquisas na universidade, quais foram os principais resultados que o senhor obteve com o uso dos fertilizantes organominerais? Ok, vamos lá. Primeiro, que é o resultado que eu considero mais importante, não traz nenhum tipo de malefício, ou seja, não traz nenhum tipo de prejuízo ao produtor. Produz menos, mas isso ou aquilo, não adianta. Se não produzir igual ou mais, você não vai conseguir adentrar no mercado. Se me permita, professor, eu costumo dizer o seguinte: se deu resultado é bom, se não deu, Exato. Não serve. Então, isso já é algo muito interessante. Não há nenhum tipo de decréscimo de produtividade. Outra coisa que para alguns hortaliças é importante, qualidade. Por exemplo, sólidos, solúveis para batatas que vão para a indústria fritar. Isso, os trabalhos que a gente tem também não afeta negativamente. Se afetar alguma coisa, para mais, para positivo, para o lado positivo. Então, a parte de quantidade, é essa que os trabalhos mostram uma possibilidade, um potencial naqueles trabalhos, né, que a gente fez, da maneira, seguindo a metodologia que nós fizemos, um potencial de redução um pouco da dose. Mas eu costumo dizer que esse potencial ele existe até nos minerais. Como as adubações são pesadas, como eu comentei agora há pouco, eu acho que cabe, conforme o manejo, aí todo um contexto de manejo do produtor, você também reduzir doses dos minerais. E os organominerais, eu acho que eles têm algo que pode até essa redução ser buscada de uma forma mais fácil ou menos difícil, como queira. Que ele entraria num contexto de manejo para que os produtores trabalhem com doses menores, que elas são muito pesadas hoje, né? Nitidamente, um nutriente importantíssimo, que é o que dá mais resposta em produtividade em praticamente todos os hortaliças, que é o fósforo. Então, as adubações com fósforo são bem, a gente usa um termo, bem pesadas mesmo, né? Isso é o que é muito claro. Então, há esse potencial de redução, tanto nos minerais, que eu acredito, algumas pesquisas minhas e outros colegas mostram isso, e obviamente, por que não, com os organominerais, acho até que o caminho seja, de certa forma, encurtado, né, pela presença da parte da matéria orgânica. E aí entra todo o manejo, posicionamento do adubo, né? Em hortaliças o adubo é colocado muito concentrado, próximo esse é um trabalho que cada vez se faz mais, colocar o adubo o mais próximo possível de onde a raiz vai atuar, que não é muito mais que 20, 30 centímetros. Como eu disse, não só para os atuais minerais, que são os mais usados, mas com os organominerais também isso não vai ser diferente. Todo o manejo tem que ser adequado, desde o plantio, posicionamento, a questão de fontes também, a formulação do adubo, né? Como eu disse, ele tem que minimamente se pensar que ele possa ser colocado na mesma plantadeira, na mesma adubadora que aduba o mineral. O organomineral tem que se encaixar nisso, não se vai construir máquinas só para... Então, o que atualmente, pelas tecnologias que estão no mercado, isso é perfeitamente factível, professor, viável. Vou usar e abusar aqui do seu conhecimento, das suas pesquisas, e quero fazer uma pergunta, se me permite. Claro, sim. Organomineral não é tudo igual, fertilizante não é tudo igual, há diferenças de um para o outro. Sem dúvida nenhuma, né? Porque organomineral, em tese, misturar parte orgânica com mineral. Se eu pegar um esterco curtido
e misturar com um super simples, batendo ali, misturando num... Você chega a um organo mineral. mineral. Tecnicamente, certo. claro, já tem lá alguns critérios na legislação, mas que não são tão difíceis de serem alcançados. Então vai ser um organo mineral. Então tem aí farelado, tem peletizado, granulado. Aí não é tudo igual. É como qualquer outro produto, insumo que está no mercado. Você tem diferentes tipos de defensivos também. Às vezes moléculas próximas, mas tem alguma particularidade, alguma diferença. Professor, me permite, né, professor Maguinho, né? Aquelas pessoas, né, que nos acompanham, que estão acompanhando essa websérie aí, né, Os Segredos do Solo, e queiram saber mais, buscar mais informações, aprofundar um pouco mais aí nas pesquisas, onde que ele pode encontrar essas informações? Bom, dos trabalhos que nós fazemos, eles são, praticamente todos eles são motivos, no mínimo, de uma iniciação científica, que nós chamamos de TCC, Trabalhos de Conclusão de Curso, e aí nós temos algumas dissertações e até teses de doutorado envolvendo esse tipo de abordagem, né? Organo mineral em hortaliça. E estão no nosso repositório do sistema de biblioteca de nossa instituição, que é bibliotecas.uf.br, né? www.bibliotecas.uf.br. No repositório, quem tiver interesse vai encontrar esses TCCs, dissertações e tese. E temos também em andamento. Nós temos atualmente uma tese de doutorado em andamento, que o foco é organo mineral em batata. Deve ser defendido em fevereiro do próximo ano, fevereiro de 21, né? Também alguns artigos, nós já publicamos alguma coisa, desde simples resumos de congresso até artigos em revistas científicas. Aí estão no meu Lattes, né, no nosso currículo Lattes. E aí no Lattes, José Magno Queiroz Luz, é a plataforma Lattes, acha. Se acha isso facilmente. Nós estamos deixando aí então o nome completo do professor. Estamos aqui quase chegando ao final, mas eu quero fazer uma última pergunta. Pois não. Muito tem se dito, né, sobre a eficácia, a eficiência dos fertilizantes organominerais. A gente tem percebido isso no campo, com a nossa equipe também da AgroCP, e o uso destes associados ao aumento de produtividade nas culturas. O senhor compreende, né, que esses fertilizantes podem efetivamente ser uma alternativa para aumento da rentabilidade nas hortaliças brasileiras? Vamos lá. Rentabilidade, ela é resultado de uma conta, né? O que o produtor produz, menos o que ele gasta, né? O que ele vendeu. Se ficou azulzinho no final, foi ótimo. Então, assim, produtividade, como eu disse, já disse anteriormente, não há nenhum comprometimento negativo. Se tiver para positivo, então beleza. Ou seja, um produtor de tomate, de batata, cenoura, ele consegue produzir a mesma quantidade, a mesma produtividade por hectare usando organo mineral ou mineral, né, em doses iguais ou até, como eu disse, levemente abaixo, no caso do organo mineral. Então, ponto. Passa então por agora, para ele ter uma maior rentabilidade, a questão do manejo, do quanto ele pode diminuir o seu custo, né? Então, de repente, uma situação que um organo mineral, por um manejo, por uma dose um pouco menor, algo nesse contexto, ele tenha um custo menor, a rentabilidade vai ser maior. Perfeito. Né? E também, sempre há, num contexto de manejo, há a possibilidade de aumento de produtividade. Né? E tem um item também, que eu já falei em um dado momento, mas vale a pena enfatizar, que para algumas hortaliças a qualidade, por exemplo, de novo eu sempre cito batata para fritura. Quanto mais sólido o soluto tiver, melhor. Então, às vezes, o material mesmo com a mesma produtividade, mas deu mais sólido, isso impacta positivamente na rentabilidade. O produtor é bonificado, o produtor que fornece para a indústria é bonificado por maior sólido em determinado lavoura, determinado lote de batata. Perfeito. Em produtividade igual, mas deu um pouquinho mais de sólido. E esse é pouquinho mesmo, às vezes. É o bônus que ele vai ter, né? Exato. Não, mas eu estou falando sólido, às vezes um ponto a mais, 1% a mais, é muito significativo para uma indústria. Passar de 18 para 19, 19 para 20, isso reflete em rentabilidade lá na indústria. Qualidade e rentabilidade do produto frito lá na indústria, no caso da batata. Brix em tomate, né, sólido solúvel, Brix, açúcar,
Para tomates especiais, isso é fundamental. Aqueles tomates cereja, de mini tomates, e mesmo para tomates do dia a dia, do consumo mais corriqueiro ali, né? Mais corriqueiro, você consegue, sim, conforme o mercado, ter um apelo de alguém comprar aquele seu tomate, aquela sua marca, porque ela, sabidamente, ela tem um pouco mais de açúcar, mais de Brix. E se o produto, se o determinado fertilizante remeter a isso, o produtor vai ter, sim, uma rentabilidade maior. Então, é todo um contexto em que os organominerais, no meu entendimento, têm todas as condições de entrar nesse contexto e refletir em maior rentabilidade, sim, para o produtor. Não há nada que coloque em xeque essa possibilidade. Então, né, então nós podemos compreender, podemos concluir que, via de regra, né, todo este trabalho, todos esses estudos, né, que estão sendo feitos no organo mineral, certamente eles vão refletir lá na ponta, lá na propriedade, inclusive, como o senhor disse aí no caso das batatas, na indústria, como uma variável de melhor performance, né? Sim, tem. Os trabalhos nossos atuais, eles, no caso da batata, que é o que a gente tem mais exemplo, essa atual tese de doutorado eu não tenho isso em mente ainda, porque nós estamos trabalhando nos dados. Mas nos trabalhos anteriores não houve comprometimento dos sólidos. Não houve um grande aumento, mas também não houve um comprometimento. Então, só por aí, ponto de partida ótimo, não pode abaixar. Começa, na pior das hipóteses, em igualdade de condição. Isso. Atualmente, o que nós temos é isso. Mas os sólidos, o sólido de batata, o Brix do tomate, ele tem um fundo genético. A variedade tem um potencial a refletir isso no sabor, no caso do tomate, na fritura, no caso da batata, e assim por diante. Tem o fator genético, mas o manejo pode expressar mais esse potencial. Então é aí que entra organomineral e outras atitudes, outros ajustes, o manejo como um todo do produtor que possa refletir nisso, né? Então eu insisto que o organomineral tem um potencial muito claro para mim de que possa refletir também em qualidade, além da produtividade, que não há nenhum comprometimento. Isso eu tenho certeza absoluta. Muitíssimo obrigado, professor. Obrigado. É uma satisfação, um prazer muito grande. O senhor oportunizar isso para as pessoas que nos acompanham, de desmistificar e de trazer esse conjunto de informações sobre o organo mineral. Eu que agradeço a oportunidade e continuo à disposição, né, Não vamos dispensar. Sim. E aquilo que a gente puder ajudar, estamos lá e na Universidade Federal de Uberlândia, né, estamos à disposição. Professor Magno, carinhosamente aí, professor Maguinho, muito obrigado. Obrigado, eu. Este foi mais um episódio da websérie da AgroCP Segredos do Solo. Até o próximo.